Nós, como advogamos em defesa médica há décadas, nós podemos dizer com absoluta segurança, nunca vocês, médicos, estiveram tão ligados e tão preocupados com questões judiciais. Vocês estão percebendo como que o judiciário interfere na vida de vocês, seja por causa de ações judiciais que são propostas, principalmente por pacientes, né? Seja porque algumas decisões emanadas do Poder Judiciário têm causado frisson, né? Algumas poucas alegrias, mas muitas tristezas repetidas. O nosso assunto não pode deixar de ser, não posso adiar mais, falar sobre liminares obtidas na Justiça. Neste momento, nós vamos falar especificamente da liminar obtida para divulgação de curso de pós-graduação. De fato, advogados nossos obtiveram, nossos colegas, né? Não temos nenhum vínculo, nenhuma ligação direta com esses colegas, mas eles obtiveram uma liminar que é uma decisão primeira. Como já dissemos antes, pode ser comparado com aquele atendimento de urgência e emergência lá no PA, né? Esses juízes deram a liminar, concederam a liminar para que o médico pudesse divulgar a pós-graduação que tivessem concluído e que tivesse também chancela, autorização do Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC. Esta liminar, ela vigorou por pouquíssimo tempo, né? Porque o juiz concede a liminar quando existe o chamado fumus bonus iuris, a fumacinha, o indício do bom direito. Mas esse juiz ou judiciário se reserva o direito de analisar mais aprofundadamente a questão e dar uma decisão definitiva, pelo menos em primeira instância, porque nós sabemos que no Brasil vigoram 3 instâncias diferentes, né? Então, a liminar foi concedida, foi muito homenageada, comemorada, divulgada, mas não sobreviveu tempo suficiente para que nós pudéssemos apreciar qualquer resultado, né? Está em pleno vigor a resolução CFM 1974 de 2011, que determina que o médico está proibido de divulgar cursos de pós-graduação, embora chancelados pelo MEC, mas que não guardem uma relação de identidade, não é só de proximidade não, de identidade com aquele RQE que ele já tenha registrado no seu conselho. Para nós lembrarmos, o RQE é o registro de qualificação de especialidade, que o médico, depois de fazer a residência, depois de prestar a prova de título, ele obtém do seu conselho regional e aí ele pode divulgar-se como especialista nesta ou naquela área que ele obteve a autorização. Portanto, a pós-graduação, embora reconhecida, embora concluída, embora fornecida por uma universidade que tenha o curso chancelado pelo MEC, não pode ser divulgada por proibição expressa da resolução 1974 de 2011. É justo? É injusto? Nós poderíamos aqui tecer longuíssimos comentários, inclusive a nossa própria opinião. Mas como eu costumo dizer sempre para os nossos alunos, né, para aquelas pessoas com quem nós temos oportunidade de encontrar em congressos, em palestras, gente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o médico está sob a orientação do Conselho Federal de Medicina, se é ele que disciplina a atividade médica, nós devemos, para nossa segurança ética e judicial, nos submeter a essas determinações. Por quê? Porque a desobediência de uma resolução que está em vigor, ela enseja a abertura de sindicância e a transformação dessa sindicância em processo ético profissional. Processo ético profissional julgado, em sessão de julgamento, a que o médico deveria comparecer sempre que pudesse, né? Enseja 5 tipos de
punições. Advertência sigilosa, censura sigilosa, censura pública, a publicação no jornalzinho, né, do conselho, suspensão de até 30 dias da atividade médica, cassação. Cassação, naturalmente, sob confirmação do Conselho Federal de Medicina, que é o grau de recurso dos conselhos regionais, não é? Nós sabemos que a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, a lei que está acima de todas as demais leis, autoriza a liberdade de expressão, né? A liberdade de divulgação de uma atividade profissional. Contudo, existe também o princípio da especialidade. E pelo princípio da especialidade, a lei que mais especificamente, especialmente disciplina a publicidade médica, a divulgação médica, por enquanto, impede a divulgação de especialidade. Então, doutores, a sugestão dessa advogada que tem empenhado a vida em defender vocês é a seguinte: enquanto esta resolução estiver em vigor, vamos nos submeter a ela. Agora, não está proibido movimento político, movimento social, movimento junto às esferas municipal, estadual e federal do poder executivo, até do poder legislativo, para que se mude essa resolução. Mas o médico, às vezes sozinho, pleitear de forma incisiva essa alteração é expor-se a inúmeras consequências que nós recomendamos que o médico se preserve, que o médico se acautele, né? Se chegar o momento do médico fazer esse tipo de movimento político ou mesmo um movimento social, que ele o faça de maneira organizada, né, através de uma sociedade constituída para essa finalidade, resguardando-se, não expondo-se a essas consequências desagradáveis que nós já falamos aqui, que é a exposição a processos éticos, processos judiciais, porque isso não é necessário. Modificar a legislação ou tentar modificar a legislação é um movimento legítimo e correto, que deve trafegar pelo seu caminho próprio. Não é? E o médico deve pautar a sua atuação em observância à legislação em vigor. Agora, existem médicos aí mais ousados, né? Médicos assim que estão dispostos a correr riscos. Então, que isso seja feito, mas com consciência dos riscos que o médico fica exposto, né? E se realmente vale a pena. Fica aí o nosso abraço.